Olá, bem-vindos ao Papo Saúde. Nesse primeiro episódio de 2024, nós aproveitamos para desejar a você um ano novo cheio de alegrias e de saúde. E hoje nós vamos justamente falar sobre saúde. Na verdade, nós vamos falar sobre uma aliada dela, a telemedicina. Em março de 2020, o Ministério da Saúde autorizou o uso da telemedicina no Brasil. Me parece que ainda temos esse conceito muito atrelado àquele período de mais restrições da pandemia de Covid-19, mas tudo indica que esse modelo de atendimento veio mesmo para ficar. Nós vamos saber mais sobre telemedicina, sobre vantagens e indicações, conversando com o nosso convidado de hoje, o médico de família, Rômulo Fernandes. Olá, bem-vindo. Olá, Maísa, boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? E queria, dizer que sou seu fã e gosto muito dos seus programas, do seu jeito que apresenta as situações para todo mundo. E, é muito gratificante estar aqui com você também. Obrigado. Que bom ter você aqui com a gente para tirar dúvidas, né? E para dizer como é que funciona a consulta na telemedicina para quem ainda não sabe, até ouviu muito falar, não é? Que nós aqui mesmo no Papo Saúde já falamos sobre esse assunto, mas a pessoa ainda está assim naquela dúvida, né? Então vamos lá, começando do começo, como é que funciona? Para ter uma boa consulta de telemedicina, é importante que a gente tenha uma estrutura interessante, né? Então, é importante que a pessoa que vai receber a teleconsulta tenha um aparelho de vídeo legal, um telefone celular bom, ou então a partir do computador. É importante que o ambiente esteja tranquilo, sem muitas interrupções, né? Sem muito barulho, iluminado também, que a pessoa esteja preparada para aquele momento, né? É engraçado, teve algumas situações já durante as teleconsultas, situações inusitadas, que a gente pode até conversar sobre isso depois. Mas acho que o primeiro passo essa ferramenta, né, do vídeo, aproxima a gente, ao mesmo tempo que a gente está muito distante, mas ele também aproxima. É uma coisa interessante. E a gente consegue resolver muitas situações na teleconsulta, muitas situações mesmo. É importante lembrar que o termo teleconsulta, telemedicina, eles às vezes se confundem, né? Mas a teleconsulta não é só da medicina, é da psicologia, é da enfermagem, é da educação física, é de todos os campos da área da saúde, né? Acho que isso é importante falar também. Perfeito, é muito mais amplo, portanto, não é? Sim, exatamente. O termo telesaúde, ele engloba outras coisas. Ele engloba, além da telemedicina, da teleconsulta, uma teleconsultoria. Eu posso fazer uma consulta com outro profissional médico, aquele profissional médico me ajudar numa situação que eu esteja tendo alguma dificuldade. Então, é bem mais amplo mesmo. Telesaúde inclui um leque de ações que a gente pode ajudar as pessoas, né, a ter uma saúde melhor. Uhum. Então, diante disso que o senhor falou, né, se tem essa estrutura para que haja essa consulta a esse médico à distância, a esse profissional da saúde à distância, quando é o momento certo de procurar uma teleconsulta? Porque eu já vi gente em dúvida, eu não sei se eu devo, se isso para uma teleconsulta ou se eu devo já ir numa unidade de saúde, em que casos ela é indicada? Pronto, essa pergunta é muito, muito pertinente, né? Eu acho que, as indicações da teleconsulta, elas podem incluir tanto condições mais agudas, como o acompanhamento também de situações crônicas. Que situações agudas seriam essas? Em quadro de síndrome gripal, a pessoa está constipada, com febre, dor de cabeça, dor no corpo. Acho que ela se beneficiaria muito mais da teleconsulta do que indo para uma emergência cheia de gente lotada. Ela vai ter o custo do deslocamento, o custo do tempo dela na espera, e a teleconsulta traz essa facilidade. Para situações crônicas, como acompanhamento de condições crônicas como hipertensão, diabetes, asma, a gente faz também teleconsulta, e isso facilita a adesão da pessoa ao tratamento. O fato de ela ter um profissional ali que está querendo coordenar aquele cuidado dela, vai ajudar muito mais ela a ter um resultado de saúde melhor. Então, as situações que você me perguntou seriam essas. Mas, por exemplo, se a pessoa está com um quadro de diarreia e dor abdominal, a gente pode conversar também pela teleconsulta. Se o profissional de saúde achar que tem algum sinal de alarme, alguma coisa que vá precisar encaminhar para a urgência, a gente faz essa orientação, faz o encaminhamento e a pessoa vai para a urgência.
pelo que você falou aí, né, a gente já percebe vantagens claras, né, como essa que você falou de não estar sujeito a, por exemplo, você está com uma coisa e vai numa emergência lotada, você pode, inclusive, né, pegar. É uma possibilidade, isso ninguém pode descartar, né? Então, seria uma vantagem. Que mais? Pronto, que mais? A telemedicina, a teleconsulta, ela chega em locais onde talvez a pessoa não tenha acesso a um profissional médico, a um profissional de enfermagem, a um profissional da psicologia. Então, a gente pode chegar muito mais longe e, por exemplo, em lugares mais distantes, numa serra, numa praia, no sertão, que a pessoa não vai ter um acesso tão fácil a um determinado hospital ou a um determinado centro de saúde ou posto de saúde, a teleconsulta está lá para garantir esse acesso. Então, assim, a gente tem que lembrar sempre desses pilares, né? Acesso, coordenação do cuidado, integralidade, tentar ver a pessoa como um todo também, e um acompanhamento longitudinal, porque a teleconsulta na época do Covid, ela serviu muito mais para a gente conseguir identificar, dentre aquelas fases do acompanhamento, se a pessoa ia ter ou não possibilidade de desenvolver uma doença mais grave. Então, isso pode acontecer em qualquer outro tipo de situação. Então, assim, quando eu fazia as teleconsultas do Covid, o que é que acontecia? Fazia a primeira consulta, sei lá, os sintomas começaram há 2 dias. Daqui a 2 dias a gente vai se encontrar de novo, mas se tiver algum problema antes, você já agenda outra teleconsulta. Então, assim, facilita na identificação dos sinais de alarme, facilita no acompanhamento das pessoas. Eu acho que isso também é uma vantagem. Não tem deslocamento, né? Você pode fazer a partir da sua casa, já é uma vantagem enorme. A questão da distância, de chegar a qualquer lugar, seriam essas. Eu encaro essas como as principais facilidades da teleconsulta, né? Muitas vezes a pessoa está no conforto do celular, ela se sente muito mais à vontade para falar, às vezes, de situações que não teria tanta condição de falar num consultório, que é aquele ambiente mais frio, mais, né, mais reservado ali. Assim, isso também facilita. Às vezes a gente tem acesso a informações da pessoa que está se consultando ali com a gente, que talvez se a gente tivesse num consultório mesmo formal, aquilo não aconteceria. É curioso isso, né? Sim, é verdade. É bem interessante porque a gente identifica situações que realmente facilitam a vida do profissional médico. Eu acho que a teleconsulta também veio para ajudar o profissional médico. Assim, claro que ela vai ter algumas dificuldades, mas eu vou falar de algumas situações que já aconteceram comigo. Certa vez eu fiz uma consulta de uma criança que tinha 5 anos. A mãe abriu a teleconsulta e disse que a criança estava com dor abdominal e estava tendo vômito, febre. A criança estava um pouco debilitada, né? E aí eu vou ter que ajudar essa mãe aqui. Ela estava no interior, não estava num local com fácil acesso de um hospital. E eu sei que era meio distante, assim, para ela ir para uma urgência, para uma emergência. E aí eu falei para ela: olha, mãe, vamos deitar o teu filho aí na cama. Começa colocando a mãozinha aí na barriguinha dele, na parte de baixo. Aperta lá como se fosse lá pro lado do apêndice, né? Aperta a barriga dele aí e solta de uma vez. Ela fez isso, e na hora que ela fez isso, a criança deu um grito. Ai, tá muito dolorido e tal. Muita dor, muita dor. Eu disse: mãe, olha, nesse caso aí você vai ter que se deslocar, não tem como. Eu não consigo ir além daqui nesse caso. Mas realmente depois se confirmou, eu pedi para ela me dar notícias da criança, a criança tinha um quadro de apendicite. Quer dizer, foi uma situação que, se ela tivesse ido, sei lá, ou não tivesse levado a criança naquele dia, ou não tivesse feito a teleconsulta naquele dia, poderia ter piorado, né? Agora, é isso. Agora, o que eu percebo aí é que essa mãe, ela tem que estar também, de certa forma, aberta, né, para ser essa pessoa que vai fazer, né, porque se fosse no consultório, seria a sua mão palpando ali, né? Então, acaba que você passa essa orientação e ela funciona como uma ponte, isso no caso das crianças, né? Sim, sim. As mães têm aquela sensibilidade, né? Os pais têm a sensibilidade, as mães mais ainda, eu acho que essa sensibilidade mais aguçada de identificar quando é que a criança não se sente bem. Então, assim, eu tento valorizar todas as queixas, todas as situações que a pessoa traz para mim, eu tento valorizar para tentar identificar algum detalhe que eu possa estar deixando passar para que eu consiga ajudar aquela pessoa. Então, assim, nesse caso aí da mãe, né, que identificou que a criança não tá comendo direito, que tá mais prostradazinha, que tá quietinha no canto, isso aí para mim já é uma coisa que eu tendo a valorizar muito, tendo a valorizar bastante. Assim, a gente tava até falando mais no começo lá de situações inusitadas, né, que já aconteceram.
Essa situação realmente foi muito inusitada. Certa vez estava lá na teleconsulta e quando a pessoa entrou, ela estava com uma pessoa atrás, assim, dela. E aí foi que eu percebi que a pessoa estava sentada numa bicicleta, estava fazendo a teleconsulta a partir da bicicleta. Gente, Aí, assim, eu tive que parar aquela teleconsulta. Disse para ela, olha, a gente tem que parar aqui, porque tem que ser no lugar seguro, tem que ser no local tranquilo. A pessoa estava no meio do trânsito, andando de bicicleta e querendo fazer a teleconsulta, né? que loucura. Isso aí realmente não tem condições. Foi uma situação assim que chamou a minha atenção na época. E aí a gente, como foi uma coisa que a gente aprendia e aplicava e melhorava, né? Então, quando a gente entrou nessa coisa da teleconsulta, a gente criou uma série de regras para que a teleconsulta acontecesse de maneira segura. A pessoa não pode estar dirigindo e fazendo teleconsulta, né? Não faz sentido isso. Ela tem que reservar aquele tempo para que aquele momento seja para ela, que seja realmente uma atenção plena para aquilo ali. Eu acho que é isso que é importante a gente dizer também. É isso de você dizer, né, que foi fazendo que, de fato, né, é caminhando que se faz o caminho, né? Exatamente, exatamente. Foi caminhando que a gente fez o caminho da teleconsulta. O caso aí da criança, né, é uma dúvida que às vezes a gente tem, né, mas desse jeito, então, desse modo, qualquer pessoa pode fazer uma teleconsulta. Sim, sim. A teleconsulta, ela serve para todo tipo de situação. Agora, claro que tem umas situações que a gente não vai conseguir resolver muita coisa. Então, assim, as situações realmente mais emergentes, né? Tipo, um corte, uma fratura, uma dor mais forte no coração, isso aí não adianta, isso aí tem que ser presencial mesmo, acho que a pessoa tem que saber diferenciar. Mas se ela não tem acesso a um serviço de saúde e o primeiro contato que ela tem com o serviço de saúde é através da telemedicina, através da teleconsulta, vai ter que ser esse mesmo, né? Tem que a gente oriente, olha, cortou, vamos fazer o seguinte, vamos tentar estancar esse sangramento, assim. Já aconteceu, nas situações de atendimento? Comigo não, mas eu acredito que isso já deva ter acontecido com algum profissional que se deparou com isso. Especialmente naquelas condições em que a teleconsulta era mais voltada para essas situações de urgência e emergência, né? Uhum. Mas comigo ainda não tive essa situação assim, graças a Deus, que eu acho que era uma situação muito complicada. Porque quando você está perto, quando você tá vendo a pessoa ali, fazendo o exame físico no mesmo espaço, no mesmo ambiente, é diferente, né? Claro. Você percebe outras coisas, né? E aí, se você está distante, você não consegue fazer muita coisa. Como é que o médico faz para, de certa forma, né, se municiar de garantias de que aquele paciente, aquela paciente vai procurar o atendimento presencial adequado, uma vez que o médico detectou que ali tem que fazer uma interação entre o modelo remoto e o tradicional? Como eu falei lá no começo, a gente tem que lembrar que a telesaúde, ela é para os profissionais de saúde como um todo. Então, quando havia um caso que eu queria que a pessoa fosse telemonitorada depois daquele momento da consulta virtual, a gente tem o apoio da equipe de enfermagem e a enfermeira, o enfermeiro, no outro dia já entrava em contato, já fazia aquela chamada para saber se a pessoa buscou a emergência, ou então até mesmo pelos sistemas de acesso ao prontuário, a gente consegue saber se aquela pessoa foi na urgência ou não foi e saber o que foi feito dela, né? Então, é, o telemonitoramento também faz parte da telesaúde, e eu acho que isso é uma ferramenta também muito legal, o telemonitoramento, por exemplo, para uma pessoa que tem um quadro de diabetes, hipertensão, problema da tireoide e quer fazer um telemonitoramento. Os profissionais da enfermagem fazem isso com maestria, fazem isso com toda qualidade e profissionalismo. Eu acho que a gente tem que ressaltar também essa outra parte, né? Não focar só na medicina. Lembrar também que as outras profissões da saúde, quando prestam esse cuidado, fazem com que a pessoa tenha um resultado de saúde muito melhor. Então, por exemplo, a gente consegue, se a pessoa tiver aparelho de tensão em casa, aparelho de glicemia, orientar tanto a dieta, orientar
o uso correto da medicação, né? E a gente sabe que nessa época que a gente ficou recluso, na época mais grave da pandemia, as pessoas não desenvolveram só, não pioraram só das condições clínicas, né? Que eu digo assim, tipo pressão alta, diabetes, mas também começaram a desenvolver outras situações. Ansiedade, depressão, transtorno do pânico. Isso daí foi uma coisa que a teleconsulta ajudou muito. Porque você fazer uma consulta para tratar uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, uma teleconsulta, a gente consegue ter muitos resultados assim interessantes, de ajudar mesmo, de a pessoa saber que tem aquele apoio, né? Saber que pode contar com os profissionais. É muito bom, é muito bom. E a gente sabe que essa questão da ansiedade hoje em dia está muito exacerbada, né? Assim, o uso das telas, a coisa de a gente ter sempre essa informação assim muito rápida, é uma situação que traz ansiedade para a gente no dia a dia mesmo. Sobrecarga de trabalho. Você falou em alguns momentos, dando a entender mais ou menos como é que é a visão do profissional de saúde em relação à teleconsulta, à telemedicina, né? Então, agora eu queria ir um pouquinho mais a fundo mesmo. Para o profissional, assim, o que que muda? Porque a formação, né? A formação ainda é muito para o atendimento presencial, aquele olho no olho, tocar, enfim, né? Algumas situações a gente vai ter um resultado muito melhor com a teleconsulta. Como eu estava falando, essa questão de acompanhamento de pessoas com ansiedade, com depressão, que estão num foro muito mais psicológico ali, de a pessoa se abrir para o profissional, de dizer o que ela sente, de dizer que se passa, né, com seus sentimentos, com as suas emoções, com seus pensamentos. Nesse caso aí, esse resultado vai ser muito mais palpável, assim, no caso da teleconsulta. Claro que tem os vieses, né? Você perde a possibilidade de fazer um exame físico, você perde a possibilidade de estar naquele contato mesmo com o doente, com a pessoa que está precisando de ajuda. Agora, muda muita coisa. A cabeça do profissional tem que estar aberta e, assim, para saber que ele pode atender qualquer tipo de situação. Enquanto médico de família, a gente já está meio que acostumado com isso. Então, assim, toda nova consulta que eu fazia era uma surpresa para mim. Em que sentido? Eu não sabia se eu ia atender uma criança, se eu ia atender uma gestante, um adulto, um idoso, um adolescente. Então, muda essa questão de você estar aberto à possibilidade de consultas diferentes, de pessoas de várias idades, né? Porque se a gente for pensar, o alcance é muito maior. O alcance, enquanto você trabalha na teleconsulta, é muito maior do que você estar restrito ali naquele ambiente físico, né? O ambiente virtual traz essa vantagem, no caso, eu acho que de você poder ofertar o seu serviço para mais pessoas. Acredito que é isso que muda mesmo nesse aspecto. Agora tem que ter mais empatia, tem que ter um ouvido mais atento, né? Já que você perdeu a parte do contato, o que muda é isso. A empatia tem que ser um pouco mais bem trabalhada, o ouvido tem que estar muito mais atento ali, né? O que você consegue captar daquela câmera, né? Então, assim, se você... Às vezes você tem a consulta da mãe com o filho ali, né? A mãe vai consultar o filho adolescente. Então, como é que é aquela relação daquela mãe com aquele filho? O que é que eles deixam passar ali em termos de comunicação? A comunicação é mais verbal, é aquela comunicação mais do olhar. Então, assim, você percebe muito disso, né? Numa teleconsulta, você está mais atento, mais focado em alguns aspectos, já que você não tem a questão do contato, do exame físico em si. Uhum. Sim, definitivamente tem que estar muito mais ligado, né? Início de ano, né? Sempre tem quem coloque como meta cuidar melhor da saúde. Aliás, a saúde está ali no topo sempre, né? O que que você quer para 2024? Ter saúde, o resto a gente corre atrás, todo mundo fala isso. Mas aí, quantos vão colocar lá naquela meta palpável, concreta, fazer check-up, né? É. Como é que essa prestação de serviço remoto de saúde pode facilitar que essas pessoas, de fato, coloquem isso,
o tracinho, fazer check-up. Eu acho que o exame de check-up ele é muito mais um ingresso para você entrar na teleconsulta. E aí, quando a pessoa entra por essa porta com esse ingresso de que deseja melhorar a sua saúde, o profissional médico de enfermagem vai ter oportunidades de, através da sua conversa, do seu vínculo criado com aquele paciente, conseguir motivar aquela pessoa para atingir esse objetivo de melhorar a sua saúde. Então, essa questão do check-up é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas chegam, eu quero fazer uns exames para saber como é que tá e tudo. Aí eu disse, tudo bem, mas e aí, se os exames estiverem normais, o que é que você vai fazer com esse resultado? Aí, joga para a pessoa aquela reflexão, né? Será que o exame é realmente a parte mais importante em todo esse movimento? Não. O exame, você saber que está com um exame normal, mas quer melhorar a sua saúde, você vai ter que mudar muita coisa. Praticar uma atividade física, melhorar a sua alimentação. E aí podem ser pequenos passos, né? Podem ser pequenos passos. Nem que você vá caminhar para o seu cão, para o seu cachorro, vá levar o seu filho para a escola a pé, não sei. Você tem que pensar em coisas que você consegue fazer que sejam palpáveis, né? Na alimentação, o que é que você pode melhorar? Consegue introduzir pelo menos 2 ou 3 porções de frutas no dia a dia, leva uma banana para o trabalho, leva uma maçã, uma tangerina, um pedaço de mamão. Você tem que pensar em coisas que aquela pessoa vai conseguir fazer, né? Uma coisa que é interessante também é tentar motivar aquela pessoa, por exemplo, para parar maus hábitos, tipo o hábito do tabagismo, né? Se você consegue motivar aquela pessoa para cessar o tabagismo, para deixar o sedentarismo de lado, com pequenos passos mesmo. Sei lá, você vai para o seu trabalho, o teu escritório é no 5º andar. Será que você consegue, pelo menos no começo, descer as escadas? E depois você consegue fazer esse trajeto de subir também as escadas? Né? São coisas que a gente vai lançando para as pessoas fazerem essa reflexão dentro do que elas estão contemplando com aquela motivação dela, né? De melhorar. Porque eu acho que quanto mais específico você for com relação às suas metas, vai ser melhor para você. Se a meta for específica, se for mensurável, né? Se for ligada num tempo tal, eu quero em 3 meses me tornar uma pessoa mais, não sei, atenciosa com a minha família. Não sei. São metas que a gente pode colocar, né? Ou eu quero em 3 meses perder, sei lá, 20 quilos. Eu não acho que seja uma meta tão boa nesse caso, né? Porque você muitas vezes não consegue atingir ali. E quando você não atinge, você se frustra e acaba não seguindo em frente. Perfeito. E para a gente fechar, o que você aconselha em relação a quem não fez ainda a teleconsulta, que está pensando, ouviu aqui esse episódio? Qual é a sua mensagem final? A minha mensagem final é que, se você ainda não experimentou e tem curiosidade, tem interesse em saber como é que funciona, eu acho que os canais estão aí. Existem muitas possibilidades de você ter uma interação virtual com um profissional de saúde, que vai te trazer melhor qualidade de vida, que vai poder te orientar, né? E não só na medicina. A gente também tem teleconsulta com um educador físico, por exemplo, né? A gente hoje em dia tem tantas aplicações, tantos aplicativos, né, nos nossos telefones celulares que nos ajudam nesse aspecto, mas, por exemplo, se você aquilo ali de estar no aplicativo é diferente de quando você conversa com uma pessoa, aquela pessoa é real, está ali na sua frente, pelo menos na tela do computador, você vai se sentir muito mais motivado para isso, para fazer essa mudança de hábitos de vida, fazer com que a sua saúde seja melhor mesmo. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que experimentar, tem que saber que existem algumas limitações, mas eu acho que tem muito mais vantagens, né? Você está no conforto do seu lar, no conforto do seu trabalho, você tem possibilidade de falar de coisas que você talvez não falaria num ambiente mais formal do consultório, e você consegue envolver também outros membros da sua família para aquilo, né? Então, assim, se um filho vê o pai fazendo a teleconsulta, ou vê o marido vê a esposa fazendo a teleconsulta, ele vai meio que se motivar. Eu também quero, como é que é isso aí? Então, as pessoas acaba que você vai puxando outras pessoas para aquele cuidado de saúde. Eu acho que é isso, é cuidar da saúde. Se a ideia é saber como é que está a sua saúde, você pode iniciar por esse passo da teleconsulta.
Se a gente achar que precisa de momentos presenciais, de avaliações presenciais, o segmento vai ser esse também. Dr. Rômulo Fernandes, muito obrigada por estar com a gente, pelo papo e olha, que o 2024 seja muito bom. Obrigado, muito obrigado. E obrigado pela oportunidade de estar trazendo mais pessoas para esse mundo da teleconsulta, tá bom? E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Eu aproveito para dizer que o Papo Saúde agora é quinzenal. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Você está no Spotify? Aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. E aí você também pode dizer o que você achou desse episódio, pode deixar uma pergunta, uma sugestão de tema para esses nossos papos. Você está no YouTube? Aproveita para se inscrever no nosso canal, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!